Sabe quando as coisas não vão bem? Você sente que tá mal no trabalho, sente que tá mal na família, sente que tá mal da cabeça, sente que tá. Você sente que você tá mal, né? E no fundo você sabe que você tá mal. Só que o mundo não para. Tudo continua. Você precisa continuar. Você precisa trabalhar, você precisa seguir em frente, porque a vida é composta de mais momentos assim do que de momentos de felicidade. E na verdade a nossa sociedade, a nossa geração talvez tá embebedada de prazeres e sensações boas o tempo inteiro, que a gente não tem conseguido enfrentar essas dificuldades. O vídeo de hoje é sobre isso, porque eu me vejo entrando nesses momentos com uma certa frequência ultimamente, desde que eu passei por um processo de ruptura aí na minha vida. E a grande reflexão que eu tenho, eu vou passar pra vocês aqui, que é: você não pode parar de tentar ser melhor. E você vai ter que lidar com o seu silêncio, você vai ter que lidar com o seu sofrimento, você vai ter que enfrentar isso. Você enfrentando isso, você vai ser mais forte, você vai ser melhor, você vai ultrapassar tudo isso. Desde que você enfrente isso de frente, que você não ignore isso, que você crie mecânicas, ferramentas para que você consiga superar essa fase ruim, e você não faça o que é muito comum o cérebro fazer, de considerar a parte como um todo. Então não é porque você teve um ano ruim, quero dizer, não é porque você teve um dia ruim que seu ano é horroroso. Não é porque você teve um momento do seu dia ruim que seu dia inteiro é ruim. Você não... Isso daí é uma armadilha que a gente cria, que basicamente a gente vai se acostumando com isso, de entrar nessa espiral de sofrimento, espiral de putz, tá dando tudo errado, as coisas estão dando errado, nada dá certo. É uma espiral, cara. E você precisa fazer as coisas mesmo quando você não quer, mesmo quando você tá triste, mesmo quando você tá irritado, mesmo quando você tá puto, você tá na cama, deprimido. Cara, levanta. Eu sei que é difícil, velho. Eu sei que parece até um pouco de falta de sensibilidade da minha parte eu falar assim: ah, levanta aí, vai. Como se não existissem questões químicas, como se não existissem questões que vão além simplesmente de você querer, por livre e espontânea vontade, levantar e fazer, e voltar a ser produtivo, e voltar a vender, e voltar a trabalhar, e voltar a fazer suas coisas. Só que você no mínimo precisa procurar ajuda nesses momentos turbulentos. No mínimo. A minha recomendação: pega um caderno, anota quem você quer ser. Começa anotando quem você quer ser, onde você quer chegar, quais são suas metas, quais são seus sonhos. E tem uma técnica do livro lá, O Poder do Subconsciente, que ele fala, quando a gente vai fazer esse exercício de mentalização do que a gente quer ser, do como a gente quer chegar, é importante que a gente descreva exatamente: meu sonho é ter um carro preto de tal marca, de tal modelo, turbo. Tipo, não só, meu sonho é ter um carro. A técnica de quem sabe fazer isso é a exatidão, entendeu? É você ser exato no seu pedido. A técnica é a exatidão. Você precisa ser exato no seu pedido. Pode ter certeza que isso funciona. Talvez não chegue no dia que você pediu, talvez não chegue no mesmo dia, talvez não chegue na mesma hora, mas vai chegar, velho. Confia que vai chegar. E outra coisa que eu sinto, outra coisa, tá? Tem que tomar cuidado com ansiedade.
Nesses momentos caóticos de mudança, de incerteza, a vida é muito. A vida. Ela é composta de incerteza, ela é composta de ambiguidade. Ela é composta de mais momentos que você não sabe se vai dar certo do que de momentos que você tem certeza que vai dar certo. Você tem que ter certeza que vai dar certo no âmbito subjetivo, no âmbito mental, num plano superior na sua cabeça, nas suas orações. E eu não tô falando nem de religião, tá? Tô falando de você com você mesmo. O fato de você escrever, pensar, desejar é uma oração. Isso é uma oração. Não tô falando de católico, não tô falando de espírita, tô dizendo que este ato é um ato de fé, é um ato de oração. Quando você começa a se encontrar com você mesmo neste lugar, você vai perceber que muitas das coisas da nossa experiência humana são incontroláveis. E aí você vai começar a identificar o que é controlável, que se você fizer, vai ajudar com que você chegue lá onde você quer. Pô, dá pra você se preocupar com tudo? Não dá, cara. Às vezes a gente tem que também ser um pouco egoísta com as coisas que a gente vai dedicar nosso pensamento, com as coisas que a gente vai dedicar nossa energia, porque não dá pra gente se preocupar com tudo o tempo todo. Senão a gente fica louco. Começa a fazer esse exercício de mentalizar, pensar, escrever. E aí, a ansiedade, o que acontece? A ansiedade, ela te atrapalha, porque a ansiedade tem a ver com muitas opções. Você tem tantas opções que você não sabe o que escolher, você não sabe qual decisão tomar, você não sabe o que fazer. E aí você não faz nada. E aí isso aumenta a sua ansiedade, porque aí você se atrasa, e aí você não... E aí você sabe que o bicho tá pegando, que você tá em cima dos prazos, que você não tá batendo a meta, que você tá mal. Você sabe que você tá... Quando você tá mal, você sabe que você tá mal. A não ser que você não tenha noção nenhuma da realidade. E aí esse é um outro problema que você deveria procurar terapia. Mas se você tá minimamente acordado, conectado com você mesmo, você sabe quando você não tá bem. E você sabe quando você tá bem. E aí nesses momentos que você não tá bem, cara, e que você tá cheio de coisa na cabeça, pega um papelzinho, de novo, e na boa, pega um papel, não pega o seu celular. Sabe por quê? Porque no seu celular tem chance de você se distrair. Tem chance de você começar no bloco de notas e terminar no Instagram, meia hora no Instagram, e aí perder mais tempo, tá ligado? Pega um papel, uma caneta, senta, e você vai ver que hoje em dia escrever durante 5 minutos o que você tá sentindo, o que você tá pensando, se tornou algo extremamente complicado, cara. As pessoas não escrevem. As pessoas não conseguem mais se concentrar. As pessoas estão hiper viciadas, hiper acostumadas com inteligência artificial, acostumadas com o celular o tempo todo. E esse exercício de reflexão, de olhar profundo, de olhar para dentro, de contemplação, meditação, coisas que você precisa ficar sem fazer nada, ou que você precisa fazer algo manual, tem se tornado cada vez mais difícil de você manter um mínimo período de concentração ali. Quando você terminar esse exercício, você vai ver que você vai listar as coisas que estão te preocupando. Quais são as coisas que estão te preocupando? Aí você vai listar também quais são as coisas que estão pendentes de você fazer no trabalho, na sua vida pessoal e até na sua vida familiar. Pô, precisava comprar um presente pro meu irmão, precisava mandar uma mensagem pro meu tio, precisava ir na festa de aniversário da minha sobrinha, então preciso comprar um presente, preciso fazer um jantar pra minha mãe, preciso ir no mercado. Cara, tipo assim, escreve essas coisas nos mínimos detalhes no papel. Quando você terminar de fazer esse exercício, eu garanto pra você que vai te dar um alívio. Você vai olhar, você vai falar: nossa, é só isso que eu tenho pra fazer? É só isso que tá me afetando? E aí a sua cabeça vai ficar limpa, porque você vai ter tirado aquilo da sua cabeça e já vai ter colocado no papel, né? E aí, tirar do papel é o próximo passo. É o próximo passo, que daí já é um passo também mais fácil. Você começa olhando o que você precisa fazer primeiro. Geralmente, tem 2 tipos de coisas que você pode priorizar. A primeira
são as coisas que eu recomendo. Quando você tá em linha, tipo, quando sua agenda tá organizada, quando você tá à frente das suas demandas, as coisas que você precisa fazer primeiro são as mais importantes e não as mais urgentes. Por quê? Porque uma coisa que é importante hoje, se você fizer ela hoje, você vai evitar que ela se torne urgente na sexta-feira que vem. Então, por isso que eu falo, isso de você estar antecipado na sua agenda. Se você está antecipado na sua agenda, já era. Não tem erro. Entende? Você vai conseguir priorizar, se organizar. Então comece pelas coisas importantes. Se não der, se você tiver no modo apagar fogo, pega quais são as coisas urgentes que você vai fazer mais rápido. Você vai perceber quando você fizer essa lista que a sua cabeça tá um caos. Mas o caos é você quem cria na sua cabeça. Se você decidisse largar tudo, sentar na floresta e ficar lá meditando, você não ia ter problema nenhum. Você ia ter pernilongo, mosquito, chuva, frio e tal. Mas o que eu quero dizer é que esses problemas normais da vida humana em sociedade, eles meio que são criados por nós mesmos. E impede a gente muitas vezes de performar, de ir bem no trabalho, travam a gente. E quando a gente se encontra, né, quando você se encontra num momento de não tô conseguindo ir bem, não tô conseguindo performar, isso vira uma bola de neve, porque daí mistura problemas de outras categorias da sua vida, elas vão se acumulando. Putz, problema no seu relacionamento acaba virando um problema no seu trabalho, o problema no seu trabalho acaba virando um problema na sua família, o problema na sua família acaba virando um problema de saúde. E você percebe que tudo isso vai virando uma bola de neve e vai atrapalhando a sua vida, vai atrapalhando a sua performance, vai fazendo com que você vá mal, com que você não consiga estar no seu melhor. E você não pode evitar fingir que isso não existe, você tem que sentir isso. Só que o ponto é, se você faz esses exercícios de listar as coisas, de pensar, pensa. E se você, na hora que você estiver fazendo isso, de listar num papelzinho, num caderno, eu tenho aqui, ó, no meu carro, eu tenho um caderno, eu tenho 2 cadernos, inclusive com uns post-its, entendeu? Pra vocês verem que realmente é uma coisa que ajuda muito, ajuda demais. Não é à toa que as pessoas usam cadernos, entendeu? Não é à toa. Isso tem um motivo. Tem uma questão, uma conexão neural entre o seu cérebro e a sua mão, e você escrever ali. É linguagem, né? É uma linguagem isso. E é muito importante você escrever as suas metas para você não se perder no barulho. Se você souber para onde você está indo, nesses momentos de caos e confusão, e do porquê você tomou a decisão de estar ali nesse ambiente, de estar nesse caos e nessa confusão, eu acredito fortemente que você vai sofrer menos. Você vai conseguir sofrer menos. Se você tá ali sem saber por que você tá ali, se você só está ali, se você caiu de paraquedas ali, nesse ambiente, nessa situação, sei lá, num ambiente de trabalho, ou num relacionamento, ou num curso, numa faculdade, se você só tá ali e você não tem um objetivo claro do porquê que você tá ali, onde você quer chegar, quais são os próximos passos, o porquê você tá ali em vez de estar em outro lugar. Vou dar um exemplo. Eu queria fazer, antes de fazer USP, por algum motivo na minha cabeça eu queria fazer metodista, porque tinha um curso de propaganda e marketing lá que eu achava que podia ser legal e tal. E aí, cara, custava, sei lá, uns 500 reais. Era uma mensalidade que eu conseguiria pagar, diferente da SPM, do Mackenzie. Quer dizer, não conseguiria pagar, eu teria que trabalhar pra pagar, na verdade. Não conseguiria pagar, não. Tipo assim, talvez com bolsa do Enem e tal. Aí, cara, depois que eu conversei com meu amigo no metrô Vila Guilhermina, que ele me convenceu a fazer USP por conta do
do que o pai dele falou e tal, que o pai dele era vice-presidente executivo de uma empresa e olhava pra mim com 16 anos e falava que eu tinha um perfil também pra seguir nessa área, que o curso de marketing, business seria algo legal pra mim. Eu comecei a conectar as pontas e falei, pô, qual que é o meu objetivo de fazer USP? Primeiro, fazer a melhor faculdade da América Latina. Se você tá na melhor faculdade da América Latina, isso daí já te ajuda, porque não é de hoje que existe filtro de currículo. Eu descobri isso muito cedo em feira de estágio. Tem empresa que na hora de filtrar o currículo, filtra lá as 3, 4 universidades e só contrata daquelas universidades. Você chega em alguns lugares, algumas empresas aí, é todo mundo no mesmo lugar. Isso daí é mais velho que anda de ré. E aí, pronto, então se fosse para conseguir um emprego, eu ia estar muito bem posicionado em relação a outras pessoas, porque existe um critério técnico, existe um filtro que não é invisível, é um filtro que todo mundo sabe. Todo mundo não é assim, se você tá buscando emprego, você já percebeu isso. Aí eu comecei a pensar, pô, pessoas em cargos de destaque nas suas áreas. Eu comecei a ver as pessoas, falei, pô, essa tal pessoa aí fez USP. Ela é CEO, presidente de uma empresa. Ah, essa aqui também fez USP. Pô, ela é diretora do hospital das clínicas. Então eu comecei a observar isso e falei, tá, então tem um filtro e as pessoas também conseguem se destacar melhor nas suas carreiras em posições de destaque. Tá, então tem 2 já pontos positivos, que estavam dentro dos meus objetivos. Eu queria ter um fácil acesso ao mercado de trabalho e eu queria ter uma propensão maior a ter sucesso numa cadeira de destaque. Não é garantia, não é uma garantia maior de ter sucesso numa cadeira de liderança. É uma propensão. Que daí, o resto tinha que ser comigo, que é o que eu tô indo fazer todos os dias. Beleza. Eu peguei e considerei tudo isso. E outra coisa que é o networking. E eu queria estar com pessoas melhores do que eu. Falei, pô, então aqui eu vou ter um acesso a pessoas que são muito inteligentes, que têm também muita cultura, muito conhecimento, muita coisa diferente. E dito e feito, cara, chegou na USP, era um universo assim incrível, com um monte de... Eu lembro o primeiro dia que eu pisei lá, eu falei, nossa, olha esse lugar, cara. E eu achava que eu não ia... eu lembro assim da dificuldade que era muito difícil. Hoje em dia eu não acho nada difícil. Nada eu acho difícil. Graças a isso, eu saí de um ambiente que já era difícil, escola técnica, para um ambiente que, parecia que eu tava estudando na NASA, entendeu? Era um negócio assim muito foda. Isso tava ligado com meus objetivos, com minhas ambições. Então eu tenho uma ambição de ser uma alta liderança, uma pessoa de destaque na minha carreira, em qualquer contexto que seja. Então eu me movimentei para isso. Beleza. Se você não tá claro para você quais são os seus objetivos, se as suas ações, se as suas escolhas não estão de encontro com os seus objetivos, você, no primeiro momento de dificuldade, fraqueza, revés, no primeiro momento que as coisas derem errado, talvez você desista. Esse é o problema. Pra você não desistir, você tem que estar muito certo, porque beleza, eu passei na USP e tal, fiz o curso, mas quem que garantia que ia dar certo? Quem que garantia que eu de fato ia arrumar um emprego? Pô, não foi fácil. Quem que garantia? Inclusive tem um monte de gente que não conseguiu. Quem que garantia que eu ia conseguir me formar? Quem que garantia que, sabe? Então, me formar era uma coisa que estava no meu controle. Tudo bem que, né, tem coisa que também tinha professor que nem corrigia a prova, mas isso daí é uma outra coisa, faz parte. Então como que eu podia garantir que as coisas não saíssem? Na verdade, assim, sair do plano, as coisas saem. Mas se você tem um plano, as coisas saem do plano, mas você tem uma direção, você tem que continuar na mesma direção e adaptar o plano. Entendeu? Você tem que ter uma estratégia de vida. E a sua estratégia de vida
nada mais é do que você ter seus sonhos. Porra, qual que é o seu sonho? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Você quer ter filho? Você quer ter família? Você quer ter dinheiro? Você quer ter família, dinheiro? Você quer ter tudo? Tá bom. Como que você vai fazer isso? Pô, então eu tenho que ter um emprego melhor, eu tenho que encontrar uma pessoa que eu ame, que me respeite, que queira ter os mesmos objetivos que eu. Eu tô falando isso assim. Oh, sabia que GWM significa Great Wall Motors? Tipo, Grande Muralha, né? Muralha da China Motors. Só uma curiosidade que eu acabei de ver um carro da GWM e achei legal contar essa curiosidade pra vocês. Mas o que eu descobri também essa semana eu achei muito legal. Não fala, né? Não tem nenhum. Tipo, não fala. Não dá pra saber. Não tá por escrito isso na marca do carro. Objetivos. Objetivos. Você só vai conseguir seguir em frente quando você, nos seus piores momentos, você ter a habilidade de sofrer rápido, levantar rápido e continuar. E mesmo que você sofra durante um tempo, você precisa continuar. Você precisa... você tá ferrado. Cria algum mecanismo pra você se proteger. Tipo, comece a fazer uma terapia. Comece a fazer... Primeiro de tudo, né? Terapia, isso daí é imprescindível. Comece a fazer um esporte coletivo. Crie uma agenda com as coisas que você precisa fazer e faça elas no seu ritmo, uma coisa de cada vez. Que isso tem um poder, cara. Você fazer uma atividade e riscar. Risquei. Vou fazer 10 ligações comerciais. Fiz 10, risquei. Porque você consegue controlar... olha só. Você consegue controlar quantas ligações comerciais você faz. Isso você consegue controlar. Você fala, eu vou fazer 50. Você consegue fazer 50. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer 50 vendas. Mas você vai conseguir fazer 50 ligações. Você consegue controlar o input, a entrada, o insumo, a matéria-prima. Você consegue controlar a matéria-prima, o que você gera. Agora, o resultado disso, o output, né? O resultado final, você não consegue. Mas você vai ter muito mais chances de aumentar seu resultado final se você aumentar o volume de ação do que com volume baixo de ação. Só que nesses momentos, talvez você não consiga exercer um volume alto. Talvez você esteja, quebrado aí, me assistindo esse vídeo dentro da cama. E talvez esse vídeo chegue pra você na hora que você mais precisar. Eu queria te dizer pra você não desistir, velho. Não desiste. Você vai conseguir. Só depende de você. E você precisa se responsabilizar. Se você ficar aí achando que a culpa é dos outros, achando que... colocando a culpa no outro, colocando a culpa num terceiro, que não seja você, nunca fazendo esse exercício de entender que, cara, é você contra você mesmo, velho. A comparação é com você. Ontem eu consegui fazer 3 coisas, hoje eu consegui fazer 4. Porra. E conforme você anotar isso, tiver isso no seu caderno, tiver um... Se você, fizer isso durante uma semana, olha só o que eu vou falar. Se você fizer isso durante uma semana, vai chegar na sexta, e aí você vai olha os da segunda passada. Volta lá 7 páginas no seu caderno e olha... 7 não, né? 5 páginas. Volta só 5 páginas no seu caderno e olha. Tudo que você fez. Você vai ter uma sensação de realização, porque você realizou um monte de coisa. E nesses momentos de tristeza, solidão, turbulência, caos, você precisa se alimentar de realizações, de conquistas suas, para você conseguir se erguer, para você conseguir se fortalecer e você conseguir seguir. E aí sim, talvez ajudar os outros, por exemplo. Bom, espero que
você consiga. Se você tiver alguma técnica que você gosta de fazer, ou se você tiver alguma reflexão, compartilha com a gente aí, aqui nos comentários. E assiste esse próximo vídeo que eu vou deixar pra vocês.